Pessoal, tudo bom? Vamos começar a aula 7, Leis de Kirchhoff, ou Kirchhoff, ou Kirchhoff. É, é um nome alemão, né? Então eu já vi falando de várias formas em português, né? Vamos lá. A lei de Kirchhoff, né? As leis de Kirchhoff são as leis que falam de tensão e corrente. Então, LKT, lei de Kirchhoff para tensão, e LKC, lei de Kirchhoff para corrente. A lei da tensão, ela também é conhecida como lei das malhas, e a lei da corrente, né, para corrente, é lei dos nós. Bom, eu vou falar melhor sobre isso quando falar de cada uma delas. Então, vamos lá. Lei de Kirchhoff para tensões, a LKT. Bom, antes de falar dela em si, vamos falar então sobre o Kirchhoff, né, ou Kirchhoff, como seja. Ele é um alemão, físico, professor de física, deu aula na Alemanha, nas universidades lá, ou na universidade, né? E ele é muito famoso pela questão, né, da contribuição dele para a eletricidade, né? Porque a contribuição dele é base para muita coisa. E várias fórmulas que a gente vai ver em eletrônica, na própria área de circuitos, tudo baseado na lei de Kirchhoff, né? Algumas fórmulas que a gente já pega às vezes prontas nasceram das leis de Kirchhoff. E uma coisa interessante sobre ele é que ele é o responsável pelo descobrimento de dois elementos químicos. Ele, junto com o Robert Bilsen, do bico de Bilsen, que é um... Bico de Bilsen, para quem não sabe, eu não sei se eu falo equipamento ou ferramenta, dispositivo, enfim. É uma coisa que a gente usa em laboratório de química, né? Uma vidraçaria que a gente usa em laboratório de química. E junto com o Bilsen, né, eles descobriram dois elementos químicos, que foi o césio e o rubídio. Bom, bem interessante, né? E para a gente ter noção de quão é importante a contribuição dele para a eletricidade, mesmo descobrindo dois elementos químicos, quando a gente pensa no nome dele, a gente pensa nas leis de Kirchhoff para a eletricidade, tensão e corrente, para a gente ter uma noção, né? Então vamos lá. A lei da tensão. O que é a lei da tensão, né? Lei de Kirchhoff para a tensão ou lei das malhas. Ela diz o seguinte: a soma algébrica das elevações, ou seja, elevações. Uma fonte, por exemplo, é uma elevação, né? Ou seja, a soma algébrica das elevações e as quedas. Quedas são as resistências, os resistores, entendeu? O equipamento ligado. A soma algébrica das elevações e quedas de potencial em torno de um caminho fechado, que é uma malha fechada, né? É zero. Como assim, Ana? Não entendi. Fala de novo. Ou seja, aqui a gente tem... Deixa eu apagar aqui para a gente visualizar melhor o desenho. A gente tem uma elevação e a gente tem duas quedas, tá ok? E a gente tem um caminho fechado que é a malha, né? É um circuito fechado. Vou circular aqui em cima para não poluir tanto. Um circuito fechado. Ele está dizendo que a soma disso aqui com isso aqui tem que dar zero. Mas como assim? Você vai somar as coisas que têm valor e vai dar zero? Vamos pensar assim, que a elevação, o E, ele na verdade é elevação, é o E, né? E a gente vai somar com os V, V1 e V2. Aqui eu vou chamar de V0, para não ter que escrever duas vezes. V0. E isso aqui tem que dar zero. Porém, a gente pensa o seguinte: a polaridade vai interferir, né? A fonte ela é polarizada assim, ó, positivo e negativo. Então a corrente vai circular nesse sentido e a queda de tensão dos resistores vai ser em polaridade oposta, vai ser positivo e negativo. Isso vai fazer toda a diferença. Então, na verdade, esse V0 aqui, ele está dentro dele, tem um menos 1, porque a polaridade dele é inversa. Então, a gente pode reescrever isso como a elevação menos a queda é igual a zero, certo? Ou ainda, a gente pode escrever que a elevação é igual, né, passando isso aqui para o outro lado, é igual a queda. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: imagine que a gente tem dois resistores iguais aqui em V1, perdão, em R1 e R2. Dois resistores iguais. Eu tenho uma fonte com 5 volts, ok? Então, esses 5 volts tem que ser igual necessariamente ao somatório deles dois. Se eles dois são iguais, a tensão vai cair igualmente neles. Então, o o 5 vai ter que ser dividido para 2. Vocês concordam comigo? Esse 5 aqui vai ter que ser igual nos dois, então vai ser 2,5 em cada um. Então a fórmula, a lei da tensão diz isso pra gente.
que o que entrou de tensão vai ter que cair neles, de acordo, é claro, com a tensão deles, mas o somatório tem que ser igual a zero. Ou seja, toda a tensão tem que ser consumida no circuito. E não tem como consumir mais do que entrou. Ok? Então aqui, ó, um exemplo. Se eu tenho uma fonte de 32 e eu tenho esses três resistores de 12, 6 e 14, bom, 14 com 6, 20, 20 com 12, 32. É a tensão da fonte. Então, a lei da tensão diz isso pra gente. Toda tensão que entra, ela tem que ser consumida dentro do circuito. Isso lembra um pouco aquele papo de Lavoisier, de que nada se cria, tudo se conserva, se transforma, mas nada se perde, nada se cria. Então, lembrando um pouco disso, a gente consegue associar aqui. Toda a tensão da fonte é consumida no circuito. E toda queda de tensão, ela é a tensão da fonte. Se a gente não soubesse a tensão aqui, a gente descobria só somando. Entenderam? Então, essa é a ideia da lei de Kirchhoff. Para a tensão, também conhecida como lei das malhas. Então, aqui mais um exemplo, só para fixar. Nesse caso aqui, a gente é bom dar uma lembrada que está em paralelo e tem mais de uma malha. Ou seja, a lei fala de malha. Essa tensão aqui tem que ser igual à queda dessa malha, que vai ser a mesma queda dessa malha, que vai ser a mesma queda dessa malha. Ou seja, a gente não vai dividir a tensão para esses resistores. A tensão vai ser igual nesses resistores. Então, a tensão, vamos inventar um número aqui, 2. A tensão aqui da fonte é 2 volts, ok. Então, a tensão aqui na R1 vai ser 2 volts, a tensão na R2 vai ser 2 volts, e a tensão na R3 vai ser 2 volts. Ah, Ian, mas e se tivesse um resistor em série aqui? Aí vai ter 2 volts aqui no R2, e aqui no R3 a gente ia ter que dividir. Esses 2 volts estariam divididos entre esses dois resistores. Se eles fossem iguais, ia ficar um em cada um. Se eles não fossem iguais, aí uma proporção teria que ser medida. Mas e seria proporcional, né? A gente poderia fazer uma lei de Ohm para descobrir. A gente sabe que seriam 2 volts que estariam em jogo ali. Ok? Então, lei de Kirchhoff para tensão é bem tranquilão. Não tem muito mistério. Para corrente também não vai ter, a gente vai ver em seguida. Lei de Kirchhoff para correntes, LKC. Ou também lei dos nós. Ok? Lei dos nós. A gente já vai entender por que é nó. Na outra a gente tinha malha por causa de ser fechado numa malha, né? Então, a soma algébrica da corrente que entra e sai de uma região, sistema ou nó é igual a zero. Ou seja, se a gente tem um nozinho aqui e a gente tem um circuito que ele vem aqui e tem esse nó e o circuito bifurca. Se aqui eu tenho 2 ampere entrando, bom, ele vai ter que ser dividido aqui porque tem 2 caminhos, vamos supor que vai um para cada um, né? Poderia não ser assim, poderia ser 1,5 para um lado e meio para o outro, entendeu? Não precisa ser igual. Isso vai depender da resistência de cada um. Nesse caso aqui vai ser igual, porque é mais fácil para explicar. Então é isso que a lei diz, que o que entrou, isso aqui vai ser o I in, tá? Tem que ser igual ao somatório dos I's out. IO, né? I0. I0 não, IO. Então, esse I out, o somatório deles, no caso, 1 mais 1, tem que ser igual ao somatório de I in. I, que nesse caso é 2. No caso, a gente só tem uma entrada, mas poderia ter outra entrada. E se tivesse outra entrada aqui, ó? Vamos supor que aqui a corrente está seguindo esse fluxo aqui. Ok? Esse é o fluxo da corrente. Vou fazer melhor, hein? Vou fazer 3 entradas. Tá entrando 2 aqui. Agora vai entrar, vamos lá, 4 aqui. E mais 4 aqui. Então a gente tem 10 entrando no total. E nesse caso, se as duas correntes são iguais, esse 1 já não vai ser 1. Ele já vai ser 5. Vocês concordam comigo? Tá entrando 10 e vai ter que dividir igualmente. Então aqui já virou 5. E se fizer outra saída aqui? Se fizer outra saída aqui, então já não vai... E se ela for igual, né? A resistência dela for igual, importante lembrar, já não vai ser 5 eles. Vai ser quanto? Vai ser 3,3, né? 3,33. Eu não vou escrever aqui para todos, porque eu acredito que já pegaram a ideia. Então tudo que entra tem que sair. Em outras palavras, né, o somatório do I de entrada, da corrente de entrada, é igual ao somatório da corrente de saída. Então, aqui escrevendo bonitinho.
Somatório da corrente de entrada igual ao somatório da corrente de saída. Outra forma da gente de falar isso aqui, né, de declarar essa lei, é o seguinte: a soma das correntes que entram em uma região, sistema ou nó, tende a ser igual à soma das correntes que deixam essa mesma região, sistema ou nó. Ou seja, o somatório do que entra é igual ao somatório do que sai. Tá? Sem mistério. Bom, aqui é só um exemplo assim, mais visual, mais bonitinho do que o desenho que eu fiz, mas é a mesma coisa. Entrou 6 A, dividiu. 2 foi para um canto, 4 foi para o outro. 4 mais 2 igual a 6, então está respeitando a lei. E aqui é uma forma da gente pensar de uma forma um pouco mais visual, né? Querendo ou não, a gente não vê eletricidade, mas a gente vê água. Então aqui uma corrente de água, um rio, né? E é isso, a corrente que está vindo aqui vai ser dividida. E essa divisão, eu não sei quanto que foi para cada lado, mas eu sei que o somatório de Q1 e Q3 tem que ser igual a Q1. Entendeu? Então, se eu sei que aqui tinha 10, eu sei que veio 7 para cá, bom, então isso aqui tem que ser 3. Correto? Não tem como crescer mais água, aparecer mais água e nem água sumir. Isso não acontece. Então aqui é o mesmo desenho que a gente usou para falar das tensões. Aqui era para ter sido corrente, né? Corrente, lei dos nós. Então esse é o mesmo exemplo, tá? Só que agora a gente vai analisar então a divisão da corrente. Então a corrente aqui, ó, a gente tem um nó, 2 nós. Desceu 8 aqui, desceu 10 aqui, desceu 2 aqui. Qual é a corrente que está saindo da fonte, a corrente de entrada? Bom, ela vai ser o somatório, não é, das correntes de saída. Bom, a corrente de saída a gente já está vendo ali que é 8, 10 e 2, certo? Esse ficou feio pra caramba, deixa eu até escrever aqui. A gente já está vendo que é 8, 10 e 2, né? Então, 2 com 8, 10 com 10, 20. A corrente de entrada é de 20, o que? Miliampere. Que também pode ser escrito como 20 vezes 10 a menos 3, né? Mili, para quem não lembra, é 10 a menos 3. Certo? Então, LKT e LKC, bem tranquilo, sem mistério. Isso aqui é a base para muita coisa na eletricidade, não é à toa que é uma lei importante. Na eletrônica, então, a gente tem muita formulação já prontinha pra gente, mas que tudo sai disso daqui. Então, se você esquecer fórmula em eletrônica, análise de circuitos, através disso aqui dá para descobrir a fórmula. Tá legal? Análise de amplificadores operacionais e por aí vai. Isso aqui é a base. Tá ok? Então, a gente fica por aqui hoje e até a próxima aula.